Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje eu estou com um convidado que não é anônimo no PDD, Thiago Corrêa. Tudo bom, Duda? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, e hoje o Thiago nos visitando novamente aqui para conversar conosco sobre os heróis anônimos. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Então, Thiago, como comentado, hoje o papo será sobre heróis anônimos. Mas como assim heróis anônimos, né? Já vamos entender o que a gente quer dizer, mas acho que antes de tudo, né? Acho que é bom a gente trazer algumas definições, né, de conceitos, porque nós vamos falar sobre heróis anônimos, principalmente relacionados à fé, né? Ou seja, heróis da fé anônimos. Olha aí, ó, interessante, né? Então, o que seria? O que significa, né? A palavra anônimo. Daqui a pouco o nosso nobre amigo e ouvinte, né? Ele não tem uma compreensão profunda e nós também não daremos uma compreensão profunda sobre o anonimato. Mas o que significa anônimo, assim? Só pra gente começar as nossas definições e conceitos. Bom, vamos lá então, Duda. Para início de conversa, conforme as minhas profundas pesquisas bibliográficas, né, eu achei interessante que o anônimos, na verdade, ela é uma palavra originada do grego, anônimos, não sei se fala certo, até porque eu não falo grego, né, mas enfim, anônimos com acentinho agudo no primeiro O e com Y depois do segundo N. Uhum. E conforme essa, né, a etimologia, ou seja, a origem da palavra, o significado, acabei pensando em duas formas, né, substantivo, né, algo desconhecido, impessoal, sem nome, sem fama, gostei dessa parte, sem fama, interessante isso. Uhum. E como adjetivo, a gente pode falar algo desprovido de autoria, né, um autor anônimo ou uma denúncia anônima. Então, basicamente, no grosso, é isso que significa a palavra anônimo. Entendi. É algo, tipo assim, desconhecido, mas não necessariamente, como tu falou ali, né, desprovido de fama, não necessariamente Exato. Algo que não tem um nome ou não é conhecido o nome, mas não é muito conhecido. Por exemplo, Exatamente. sabe, tipo que nem pensando em uma pessoa anônima, né? A pessoa anônima, ela é desconhecida para nós, mas talvez, quando a gente tá falando, por exemplo, o Thiago, que eu conheço o nome dele, eu sei quem é, né? Ele é mais um dos brasileiros anônimos que fazem a máquina andar adiante, né? Tipo, com o seu árduo trabalho, né? Por quê? Exatamente. Porque eu conheço o Thiago, ele não é anônimo pra mim, mas perante, vamos dizer assim, o restante das pessoas, o Thiago não é uma pessoa muito famosa pra ser conhecida por todos. Então, para a grande massa, ele é anônimo. Perfeito, Então, cara. achei interessante tu trazer esse desprovido de fama também, dar esse entendimento também, né? Pois é, e esse desprovido de fama, esse sem fama, ele vem muito de encontro que a gente vai conversar hoje, né? Eu achei bem legal, porque eu nunca tinha parado, na verdade, para refletir sobre anonimato nesse sentido. Geralmente, quando me falava anônimo, eu pensava, bom, algo que realmente não é conhecido. Simples assim. Mas, na verdade, pode ser algo que é conhecido, mas que não traz, digamos, méritos ao autor. É interessante isso. Aham. E aí, também, né, temos que definir um outro termo, que daí esse vai nos guiar melhor, né, até para nós trabalharmos, né, em cima do que a gente vai conversar, né. Porque a gente vai falar sobre esses heróis da fé anônimos, né. E herói, tudo bem, né, tipo, termo ali que não vem muito ao caso nós definirmos, porque a gente tá usando a ideia, né, de um texto da Bíblia que fala sobre os heróis da fé, né. Mas a questão da fé, né, Thiago, acho que é importante a gente definir, porque vai nos ajudar também a conversarmos sobre esse tema, né?
de pessoas que tiveram uma fé. Não vou dizer que ficou famosa, né? Porque não é o caso, né? Mas, assim, uma fé que... Foi o contrário. Foi o contrário. Mas é uma fé que, vamos dizer assim, se destacou, né? Vamos dizer assim, que foi demonstrada, né? Uma fé que nós podemos perceber, opa, existiu uma fé ali, mas a pessoa não foi reconhecida pelo seu nome, não ganhou fama, ficou no anonimato, né? É verdade. Mas então, o que seria a fé, né? O que a gente define como fé pra essa nossa conversa aí? Olha, cara, pra mim, fé de uma maneira bem simplória é a crença na existência de algo. Então, não necessariamente a tua fé, no nosso caso mas, né, a tua fé vai ser em Jesus, em Deus. Tu pode ter fé em outras coisas. Pode ter fé, sei lá, que tu vai ganhar na Mega Sena. Tu pode ter fé em outras entidades, enfim, né, que não condizem, digamos, com a nossa crença, né, e fé, a gente pode ter fé em muitas coisas. Pode ter fé que o teu time vai ganhar e vai se safar da zona de rebaixamento no futebol. A gente pode ter fé em muita coisa, mas não necessariamente a nossa fé ela vai ter uma base sólida. Então, eu vejo assim quando eu falo em fé, a gente na minha visão, a gente tem que ter muito cuidado em que a gente coloca a nossa fé. E pensando também no conceito, né? Já começando aí a introduzir um pouquinho mais do contexto bíblico, né? Eu sempre gosto da definição lá de Hebreus 11, que diz que a fé é a certeza daquilo que não se vê, né? Exatamente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso aí. Então bate muito nesse ponto, assim, que tu comentou de crer, né? Acreditar em algo que tu não consegue comprovar, né? Que tu não consegue ver. Ou seja, nós podemos até ter fé na ciência, não em, sei lá, em conceitos que já foram comprovados, mas em teorias, por exemplo, né? Até porque, pra fazer ciência, tu tem que ter um pouquinho de fé, né? Não tem como tu comer... Porque se tu não tiver fé que aquilo pode ser provado, tu nem vai buscar tentar comprovar aquela teoria, né? Exatamente. E é legal de olhar por isso aí, porque quando a gente fala em ciência, a gente... se olhar em grande parte, a gente começa... cientistas eles começam a colocar fé numa pesquisa a partir do momento que eles vão tendo resultados, né, e dados que comprovam, né, digamos, a replicidade, enfim, né, consegue repetir aquilo, né, e ter resultados semelhantes, e cada vez eles vão, digamos, afunilando mais. Então eles vão tendo cada vez mais fé, eles vão cada vez acreditando mais naquilo, né, porque eles vão tendo um resultado visível, né, algo mensurável, algo quantitativo, algo que eles conseguem enxergar. Mas como tu falou, acho que a fé genuína é algo que tu não vê, né? Eu sempre penso muito no termo passo de fé. Imagina a gente na nossa caminhada cristã, né? A gente vai lá, cada vez a gente tá subindo um degrauzinho, né? Só que a gente não enxerga o próximo degrau. E a gente olha pra baixo, chega um momento que tu tá numa certa altura ali, cara, que se tu duvidar, tu pode ter medo que o tombo vai ser grande, vai machucar. Mas a gente sempre tem aquela convicção, aquela fé, né? Que a gente dá o próximo passo e o próximo degrau ele vai estar lá, mesmo a gente não vendo. Né, e é muito legal isso, porque a fé do Evangelho, ela consiste nisso, né? Então ela te leva a próximos degraus de maneira sólida, consistente. Nem sempre, né, os degraus vão para onde a gente gostaria, mas eles sempre estão lá, né? É diferente, a gente não enxerga, a gente não tem... Se a gente dependesse de algo que a gente enxergasse para dar esse passo de fé, é uma fé que difere bastante da fé da ciência, né, nesse ponto. E eu vejo que a fé, ela tá muito relacionada a essa questão que a gente falou do passo de fé, né? Eu crer que é possível acontecer algo que eu não consigo explicar ou que eu acho que é impossível, né? Exatamente. Então, assim, talvez, muitas vezes a gente fica pensando em fé só em coisas impossíveis, mas também em coisas que a gente não consegue explicar, porque se eu pensar assim... como é que um avião voa, né? Bom, se eu for estudar, né, eu vou entender as leis da física, eu vou entender a engenharia que tem por trás de um avião e tudo mais, e aí eu não preciso de fé para saber que ele voa, eu simplesmente sei que ele voa porque, olha, tem isso que acontece, e vai acontecer isso, aquilo, então... E as regras são seguidas e as leis da física vão acontecer e vai voar. Agora, se eu não conheço tudo isso, eu só vou entrar no avião se eu tenho fé que vai funcionar. E essa fé... eu tenho fé que não vai cair lá de cima. E aí a minha fé, ela pode estar, vamos dizer assim, comprovada, mesmo sem eu entender, pelo fato de eu ver... Bom, já vi um avião que voou
e aí eu vou acreditar que esse avião que eu vou entrar agora também vai voar, sabe? Que, digamos assim, o que tem acontecido vai continuar acontecendo, sabe? Então, Exato. agora se eu nunca vi, né? Se eu Aí nunca foi difícil, né? Aí eu vou ter que ter fé. De acreditar que não vai cair lá, né? Mas tu sabe que tu tocou num ponto aí que é bem interessante também, cara. Que, verdadeiramente, a gente tem fé nas coisas que a gente conhece. Não precisa ser um expert, mas tu conhece. Como tu falou do avião. Pô, tu sabe que teve lá uma equipe de engenheiros que participou do desenvolvimento, fizeram inúmeros testes, aquela coisa toda, né? Mas tu conhece o mínimo, o básico. E quando a gente fala em fé, nossa fé em Cristo, não tem como a gente ter uma fé inabalável, digamos assim, sem a gente conhecer a Cristo, né? E a gente conhece a Cristo através do Evangelho. Tem outra maneira. Tu não consegue ter uma fé sólida, né? Nem Paulo fala do exercício da fé, né? Ele nos adverte, nos exorta, né? Nem Paulo nos exorta no exercício da fé, ele fala, né? Que a gente tem que, né? Ir subindo de degrau, a gente tem que, né, sair lá do alimento da papinha, né, ir para comida mais sólida, né, e cada vez ir avançando mais. Então, cada vez a gente vai conhecendo mais, né, a Deus pelas Escrituras, e isso vai deixando a nossa fé cada vez mais resistente, mais sólida, né, mais inabalável. Bem legal, a gente precisa conhecer, né. E tu sabe que agora tu citou esse ponto, é interessante porque, por exemplo, no caso do avião, né, a maior confiança é no, que nem tu falou, no engenheiro que projetou e construiu o avião, né? Porque o avião, tu entra dentro dele e tu diz, bom, ele existe, né? Exato. Agora, eu não tô vistoriando todos os parafusos pra ver se eles estão bem apertados, sabe? Eu não tô vendo... E mesmo que tivesse oportunidade, tu não saberia como fazer isso também, então... É que nem eu tava vendo outro dia, teve um... Eu não lembro se foi o Titanic, acho que não foi o Titanic, foi um outro navio que deu uma catástrofe. E aconteceu que isso foi causado porque o pessoal não tinha o tamanho dos rebites corretos, né, pra colocar, e porque tava em falta, né, não tinha, precisava de tanto, né, e daí eles colocaram um tamanho menor, e aí e mais quantidade, digamos assim. E o navio afundou, né, porque, tipo, ele não aguentou, né, e tal, e foi uma catástrofe, assim, né, um monte de gente morreu. Não lembro se foi o Titanic, se foi outro, mas... Então, tipo, tu não vai vistoriar, daí quem tá ali dentro confia, né, tem fé naquele que projetou, naquele que fez uma coisa bem feita. Assim como tu falou, né, nós confiamos, né, e temos fé em Cristo, né, e aí quanto mais a gente conhece ele, a gente sabe, bom, acho que ele sabe o que tá fazendo, né. Exatamente. Mas, eu citei ali, né, Thiago, o Hebreus 11, né. Perfeito. Que é de onde surgiu a inspiração desse episódio, olha ali. Hebreus 11 nós temos a galeria dos heróis da fé. Inclusive, nós já falamos sobre um episódio sobre isso, inclusive, né, link no post, né, pra você conferir esse episódio, já fui falar sobre esse tema, mas hoje a gente não vai falar sobre a galeria dos heróis da fé que estão presentes em Hebreus 11, mas se tu quiser, dá uma resumida aí, Thiago, o que fala aí Hebreus 11, o que é essa galeria da fé, né, os nomes que aparecem aí, né, que são nomes famosos, né, não são anônimos, né. Muito bem, muito bem. Então, Hebreus 11 ali é um livro, né, que a gente fica sempre naquela dúvida aí de quem que foi o autor, né, mas assim, olhando se a gente olhar assim desde o capítulo 1 dele, é bem legal que ele faz, a gente fazendo um panorama bem rápido, e começa lá no capítulo 1 falando quem é Jesus, né, como apresentando Jesus como filho de Deus, como Salvador, né, ele vem depois no capítulo 2 fazendo uma advertência ao que ocorreu, né, a morte de Jesus e o seu propósito divino, né, que é sacrifício e redenção. O capítulo 13 já vem advertindo, né, contra a incredulidade a partir em relação ao que aconteceu sobre o sacrifício de Jesus, né, a morte dele na cruz e a ressurreição. E aí depois ele vem evoluindo, né? Ele vem ali no capítulo 4 com incentivando as pessoas a se agarrar às promessas de descanso, né? Que foram feitas através da fé em Jesus. Ele vem ali no capítulo 5 também falando contra a apostasia. No 6 ele acaba fazendo um incentivo, né? As pessoas perseverarem mediante a fé, porque elas estavam sendo perseguidas já naquele momento, né? Havia perseguição já. No 7 e no 8 ali, ele já vem ali falando fala sobre sacerdotes e fala em como Jesus, o que Jesus representa como o sacerdote. E depois ele vem ali no capítulo 9, né, falando sobre o cumprimento da lei em Jesus. E no 10 ali, falando sobre os sacrifícios da lei, né, como lembrança, e fazendo um comparativo ao que representa o sacrifício de Jesus, que era recente, como um sacrifício definitivo. Para daí ele entra no capítulo 11 falando sobre alguns exemplos, né, de pessoas que tiveram a sua salvação garantida, mas, né,
entra um ponto muito importante aí, uma diferença muito importante aí em relação a esses heróis ocultos que nós vamos falar agora na sequência. E aí, se a gente olha, né, esse texto, Hebreus 11, né, muito famoso, né, muito conhecido, a gente vê ali diversos nomes, né, conhecidos, né, a gente vê ali Abraão, Moisés, Davi aparecendo, Enoque. Isso, Enoque, Noé, assim vai, né, cara? Aí vai. E aí, o que acontece? Lá no versículo 32 em diante, né, ele fala, né, de mais alguns nomes, sem citar o que fizeram, porque ele vai citando essas pessoas, né, e vai citando por que ele foi acreditado, assim, como uma pessoa de fé, né? E aí no 32 ele diz, olha, nós temos mais pessoas, aí tem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, cita Davi ali, né, Samuel, os profetas e tal. E aí ele fala, olha, essas pessoas, né, e já diz os profetas, ou seja, tem mais pessoas que ele não cita o nome, né? Mas ele diz, exatamente, ó, pela fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, essas pessoas ali, né, que ele não cita diretamente, né, o que fizeram, ele diz, ó, fizeram tudo isso. Ou seja, a gente já começa a entender, né, Thiago, que a fé, que é a certeza do que não se vê, ela nos move a ter atitudes e ações diante daquilo que a gente não tem uma certeza absoluta, né? Exatamente. Se a gente lê ali, por exemplo, Abraão, ele simplesmente saiu da terra onde ele vivia, foi pro estrangeiro, uma terra desconhecida, simplesmente porque ele creu, simplesmente por acreditar, simplesmente por ter fé. Então, nesses exemplos também, né? Várias batalhas que foram... E aí, no 35, ele fala assim, houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E ainda diz, né, o mundo não era digno deles. Né, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aí que tá a diferença, né? Então, olha só, tem muito mais pessoas do que aquela lista antes, né, dos versículos anteriores, que também, pela sua fé, fizeram grandes coisas, ou coisas não tão grandes assim, mas foram movidos pela fé. E aí, sobre essas pessoas que nós vamos conversar hoje, né? Então, sobre essas pessoas que, vamos dizer assim, não tiveram o reconhecimento direto, né? Por seu nome, não ficaram famosos, mas, né, no seu anonimato, também foram pessoas de fé, né? E é interessante também, Duda, me chamou a atenção, até refletindo sobre o texto, que todas as pessoas aqui, né, que o autor ele cita no início, né? Até essas depois aqui também, tipo Davi, né? São pessoas, principalmente as do início ali, são pessoas, né, que lá, né, lá no início elas tiveram, elas puderam ter o privilégio de vivenciar uma manifestação direta de Deus. Enquanto essas pessoas anônimas que a gente vai falar aqui agora, elas estavam diante do próprio Deus novamente, porém sem ter dimensão de quem que realmente era aquele que estava à frente delas. Isso é bem interessante, né? Porque quando a gente fala ali nos primeiros lá, pô, vamos falar lá em Abraão, Noé, pô, eles tiveram, né, eles presenciaram essa manifestação direta de Deus. Muitos deles, depois ali no período de peregrinação também, do povo acabaram, né, no tabernáculo lá, presenciando, né, muita coisa também, tipo, uma manifestação direta. Os profetas também, né, eles recebiam, né, eles recebiam a palavra de Deus, né, escutavam a Deus, privilégio gigante. Imagina hoje a gente poder escutar Deus falando conosco. Cara, ia ser no mínimo assustador a primeira vez, mas ao mesmo tempo ia ser algo assim que ia levar a nossa fé para um nível já extremamente alto, extremamente sólido, robusto, porque a gente estava, né, tendo ali um relacionamento direto com Deus através de uma manifestação direta dele. Isso é muito legal. E essas pessoas aqui no final, elas, sem saber que estavam com o próprio Deus ali vivo, né, tipo, Jesus, algumas, e outras, né, depois ainda, né, através das palavras ali do autor, elas tinham a fé com base no que já estava registrado no Antigo Testamento, né, lá principalmente no Pentateuco lá,
Então elas estavam depois, através daquela crença, da fé naquelas escrituras, elas estavam, foi o que serviu de base, né, para elas poderem dar esse passo de fé nesse momento aqui, né, que a gente vai conversar na sequência. Não, e pensa, acrescentando o que tu comentou agora, pegando o exemplo de Jó, que não é anônimo, né? Exato. Mas Deus fala que ele era o mais fiel, né, que tinha, né, lá na região, e realmente ele era alguém, né, de fé, que servia a Deus e tudo mais. Só que no final do livro, ele fala que antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora eu te conheço, né, de verdade. Então, pensa só, se antes ele já tinha aquela fé só de ouvir falar, imagina, né, conhecendo de verdade, né? Poxa, imagina, cara, é verdade. Pois é. Então, Thiago, agora acho que depois dessa longa definição e conceito, acho que ficou claro sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar então sobre pessoas, né, anônimas, não necessariamente nomeadas ou famosas, que demonstraram uma fé, ou seja, heróis da fé, né? Não necessariamente alguém que fez grandes coisas e tudo mais, porque a gente também percebe isso, né, Thiago, que no reino de Deus, vamos dizer assim, o sucesso não é medido pela grandeza, né? Mas o sucesso é medido pelo fato de simplesmente nos prostrarmos a Deus, adorarmos a Ele e servirmos a Ele, né? Fazermos a vontade de Deus, né? Então não se alguém evangelizou, sei lá, 3.000 pessoas ou evangelizou uma pessoa, um não é melhor que o outro perante Deus, né? Porque ambos foram usados por Deus na forma como Deus queria que ambos fossem usados. Então, partimos daí. Exatamente. E aí vem a questão da soberania de Deus, né? Exato. Eu acho isso muito... É uma das coisas também que faz muito sentido na minha fé também. E quando tu olha assim, poxa, às vezes tu vai assim, Deus, qual que é o propósito disso? Né? Às vezes Deus fala lá do evangelho lá pra 100 pessoas, cara, uma se converte, fica, mas quando tu vê assim, passa o tempo, aquela uma pessoa lá, ela dá inúmeros frutos, né? Então aí tu olha é sempre assim, né? É sempre a gente nunca entende, né? É bem comum a gente nunca entender por que Deus tá fazendo as coisas de tal jeito. Mas passa um tempo, a gente olha pra trás, aí a gente enxerga, né, tudo que se desenrolou, tudo que se cumpriu do propósito dele, aí faz sentido. Aí a gente olha, entendi. Aí a gente olha pra frente de novo, a gente não enxerga nada de novo, né, mas a gente confia, a gente tem a fé de que ele tá cuidando, porque quando a gente olha pra trás, a gente não tem como negar isso, né? Agora eu entendi, agora as peças se encaixaram, agora tudo faz sentido. Exatamente. Mas e aí, vamos comentar então alguns exemplos, né, que aparecem ali na Bíblia, de pessoas, né, que demonstraram a fé, mas não são nomeadas, não são conhecidas, né? Eu vou começar puxando já, então, falando sobre o centurião. Né, lá, a gente tem, e o interessante é que a gente tem 2 textos que falam sobre o mesmo personagem. A gente tem lá Mateus 8, né, 5-7, e a gente tem depois Lucas 7, do 1 ao 5. E essa é uma diferença bem interessante aí em relação ao anonimato, porque em Mateus ele trata diretamente como se o centurião, a pessoa do centurião, estivesse lá falando com Jesus diretamente, enquanto lá em Lucas a gente vê lá que ele, digamos, terceiriza a fala do centurião para uma comitiva de judeus, a mando de centurião. Seria isso? Não seria? Porque a Bíblia, por acaso, está se contradizendo, está errada? Nossa, vamos, né, agora entrar em parafuso diante disso. Mas é legal entender isso daí, né, cara? Porque a gente para pra pensar assim, centurião, ele é um oficial, ele era um oficial romano, né, gentil, então a gente tem que levar em conta no contexto da época, uma pessoa estar lá, se chegar a Jesus e falar no meio daquele monte de judeu, um gentil ele não teria, digamos, certa liberdade. Talvez tivesse, por ser um oficial romano. É ele que manda, no caso. Exatamente, mas mesmo assim, vamos concordar que seria uma situação um tanto tensa, digamos assim, né? E isso mostra também até uma certa sabedoria desse personagem aí, né, em conduzir em como ele conduziu, né, esse primeiro contato. E é legal assim, porque a gente entendendo um pouquinho mais, assim, se entende, né, e fica mais evidente, assim, o que corrobora mais é que em Mateus ele omite o fato da comitiva, né, dando ideia de que fosse centurião, mas em nenhum momento o texto diz que o centurião ele não estava ali, né? Mas sim fica evidente, né, a fala, tipo, através dos judeus, por uma questão de, digamos, de autoridade, né, por ele ser gentil. Então, como se ele pedisse para os judeus falarem por ele, né? Então, verbalizar por ele.
E é legal ali quando ele fala, né, então, que ele pede, né, que ele clama a Jesus ali para que curasse, né, o servo dele. E ele fala, né, e chama atenção pelo fato ali de dizer assim que os próprios judeus, eles falam, Jesus, o centurião aqui, ele que nos ajudou a erguer o templo, né, né? Aí tu vai assim, poxa, esse cara, então, esse centurião, ele era um cara, de certa forma, com um viés, digamos, bem político, né, porque um oficial romano. Até então, não era parte do princípio que não teria a fé dos judeus. Não era aceito na sociedade judaica, né, de bom grado, ajudar eles a erguer um templo. Bom, alguma coisa diferente aí esse cara tinha, né? Uhum. Então, de certa forma, aí ele já demonstrava um respeito, né, pela crença, né, pela fé judaica. Mas eu acho interessante também que o centurião, que ele tinha autoridade, né, entre os judeus por essa questão do templo, ele tinha poder. E ao chamar Jesus de Senhor 2 vezes, inclusive, ele coloca a autoridade de Jesus acima da dele. Uhum. Isso fica bem evidente no texto. Eu acho muito legal isso, né? Então, isso meio que dá uma, né, mostra, eu acho que o autor ele foi muito feliz aqui em demonstrar o quanto que o centurião ele tinha Jesus com uma autoestima, né, um respeito, né, uma reverência. E aí fica a dúvida para nós, será que ele realmente tinha dimensão de quem que Jesus era? Ou será que ele estava olhando na esperança ali, falando com Jesus, achando que ele era mais um profeta, mas tendo uma fé genuína em Deus? São coisas que ficam na minha cabeça, assim, para pensar, sabe? E tu vê que, assim, tipo, é uma boa demonstração de fé, porque ele vai até Jesus, acreditando que Jesus pudesse, né, fazer aquele milagre, né? Fazer a cura do seu servo, né? Isso aí, ele já tinha fé. Claro, obviamente que, tipo assim, as pessoas estavam falando de Jesus, né? Então ele sabia, né? Ele sabia quem era Jesus, a figura, né? Isso. E eu vejo que essa também é um ponto, né, que demonstra muito... Quando Jesus chegava, curava alguém, ele dizia, a tua fé te curou e tal, né? Porque as pessoas, elas iam até Jesus acreditando, muitas vezes não que ele era o filho do Deus vivo, que ele era o Messias e tudo mais, mas acreditando que ele era capaz de curar, né? Uhum. Então esse centurião ali, nós não temos tantos detalhes assim, né? Tipo, digamos assim, que fé que ele confessava e tudo mais, mas uma coisa era certa, ele acreditava, né, que Jesus era o mestre, né, que nem tu falou, né? Exatamente. Ele se coloca abaixo de Jesus, né, então ele não acreditava, Jesus, ele é um simples milagreiro aí, né? Vou lá pedir, ele vai me cobrar aí, eu pago pra ele faz a cura, né, que precisa, né? Não, ele já tinha um certo reconhecimento, isso é fé, né? Exatamente, isso é fé. Inclusive ali, né, no texto ali, Jesus mesmo reconhece ali que a fé do centurião, ela não foi encontrada em Israel, né? Ou seja, ele tá falando ali que a fé que ele tava depositando e exercendo ali era uma fé que nenhuma das pessoas ali de Israel tinha, que é o próprio povo, né, que tinha as promessas, né? Olha só que interessante isso, né? E ele é um gentil. Ele é um gentil rejeitado pela sociedade judaica, né? Exatamente. Então, olha como é que são as coisas, né? E é interessante também nesse contexto ali do como Jesus usa isso para afirmar o poder dele como Deus, né? Porque até então ali Jesus ele falava, ele verbalizava para demônio sair, e acontecia, ele tocava as pessoas, curava doenças, mas eu achei que são os primeiros relatos ali que Jesus ele cura a distância, né? Porque ele fala, né, pro centurião assim, ó, não, fica tranquilo, né? Teu cérebro ele já tá curado. Poxa, ele tava longe, né? Ficava só a distância de caminhada ali dava só 3 dias, vai saber quanto, sabe? Não era uma coisa perto. Então ele conta depois, assim, que ele voltando, né, pra casa dele, no caminho, os servos vieram encontrar ele, né, pra dizer assim que o servo tava curado, e a primeira coisa que ele pergunta é, mas quando que a febre deixou ele? Né? Ele diz, foi ontem acho que foi na primeira hora da tarde, terceira hora da tarde, eu não lembro agora aqui. Mas então, tu vê, olha só, né, o quanto que, né, Jesus, olha o quanto que Jesus faz, ele já tinha tido a fé dele, da centurião, ele já tinha dado o passo de fé dele, o milagre já tinha sido realizado, mas tu vê assim que ele, né, ele ainda queria se certificar daquilo, não pode ser verdade, mas que hora que foi, então? Foi ontem tal horário. Ele falou, cara, aí provavelmente aí nesse momento aí ele deve ter caído a ficha dele de quem aquele homem era. E é desse tipo de pessoa que nós estamos falando hoje aí, né? Tipo, esses heróis anônimos, porque não é nomeado e a história dele sempre é lembrada, sempre comentada. Assim como uma outra história, né, Thiago, que também é muito comentada, que também é uma anônima aí, né? Ninguém sabe quem é, ninguém falou quem é, o nome. Talvez até naquele momento
desapareceu, né? Que é o caso da mulher com fluxo de sangue, né? Exatamente. Que bem tocou lembrado. nas vestes de Jesus, né? E tu vê o tamanho da fé dela, é que ela tinha aquela doença e tudo mais. Isso, se o nosso nobre amigo e ouvinte quiser conferir depois, né? Marcos capítulo 5. Jesus, ele sente que saiu o poder dele, né? Tinha uma multidão ao redor dele e alguém tocou no manto dele e aí ele disse, opa, quem é que tocou em mim, né? E aí a mulher disse, né? Digamos, fui eu que toquei em ti e tudo mais, né? E aí Jesus diz, a tua fé te curou, porque ela acreditava, né? Pelo menos tocasse no manto dele, ela ficaria curada. Exatamente. Então, o tamanho da fé dela, né? Uma demonstração de fé também, isso, né? Outra pessoa ali que a gente vê, né? Eu, particularmente, eu acho essa mulher assim, cara. Não vou dizer coitada, eu vou dizer assim, cara, querida dela. Porque olha só, né, cara, de novo puxando o contexto social da época, né? A mulher, quando ela estava naqueles dias ali, ela era considerada impura, né? É. Pô, ela não podia sair pra rua, ela não podia tocar em nada, tocar nos alimentos, né? Cara, era uma coisa assim. Enfim, a gente entende que era o contexto social da época. Detalhe também, Thiago, nesse ponto, pelo fato dela não poder se aproximar das pessoas, não tocar em nada, ela também não podia ir no templo. Ela não podia ofertar. Exato. Ela não podia. Então, ela já estava assim há 12 anos. E ela estava 12 anos sem poder, Isso. vamos dizer assim, entregar ofertas a Deus. Sem poder ter. Vamos dizer assim, entre aspas, né? Naquela época, ter um relacionamento com Deus, né? Com Deus. Não, e ainda assim, cara, imagina 12 anos nessa condição, tá? Que dá a entender assim que era uma condição de enfermidade. Não era uma condição da natureza do ser humano, né? Da mulher, mas era uma condição que ia além disso, cara, uma doença mesmo. Então, poxa, ela, cara, vamos pensar na situação dela. Ela devia estar fraca fisicamente, né? Que nem tu falou, ela sendo privada, né, desse convívio no templo, ela devia estar sofrendo uma rejeição constante, né, na sociedade, então, provavelmente até dentro da própria família, ela devia estar psicologicamente, né, e emocionalmente muito abalada devido a esses dois pontos acima, que nem tu comentou essa questão de não poder ir no templo, né? Poxa, a única coisa que ela tinha para se agarrar, que era a própria fé, na época era muito importante poder ir no templo. Imagina a gente hoje não poder ser privado de ir na nossa igreja, né? A gente vai continuar com a nossa fé, mas emocionalmente, né, a gente vai se abalar, né, cara? A gente vai sentir falta disso, né? Vai fazer muita falta a comunhão, né? E detalhe também, a gente não sabe, né? Mas pensando também, né? Fazendo essas simulações aí, conjecturas, né? Mas pensando na cultura da época, é provável também, isso a gente não sabe, não tá escrito, mas é provável também que essa perseguição que também ela poderia sofrer seria em virtude do fato de que, bom, se ela tá com isso, quer dizer que ela pecou, né? Porque Exato. O judeu tinha muito esse dualismo. Se você faz coisas boas pra Deus, coisas boas acontecem contigo. Se você faz coisas ruins pra Deus, coisas ruins acontecem contigo. Então essa praga que tu tem é porque algo de errado tu fez. Então talvez, né, ela poderia também sofrer esse tipo de represália, né? Provavelmente, né? Imagina em 12 anos, nossa, ela deve ter passado, coitada, cara, muita coisa, né? Muita coisa mesmo, sim. Então, e é legal também o que ela nos ensina, né, cara? Porque, pô, a gente olha assim pra... Pô, não foi um simples ato dela ir lá e tocar no manto de Jesus. Pô, nesse contexto todo que a gente falou, imagina pra ela a dificuldade que foi e a coragem que ela precisou ter para poder sair de casa, enfrentar tudo isso mais uma vez, pela, sei lá, milionésima vez na vida dela, para poder chegar lá, né? E tudo isso por quê? Pela fé que ela tinha. Né? Então é muito legal, assim, a gente vê esse esforço tremendo dela, a gente vê, né? A gente não consegue imaginar, né? A dificuldade foi para ela chegar lá, cara, atravessar a multidão. Vai saber lá se, né, as pessoas ainda... Ela tava fraca, pessoas provavelmente ainda retalhando ela, sabe, verbalmente. Enfim, cara, a gente tá supondo coisas aqui, mas, né, a realidade é que a gente não tem como ter uma noção, né, a gente não tem como, digamos assim, exercitar a nossa empatia com essa pessoa, porque a gente não tem noção do que ela passou naquele momento, né. E mesmo assim ela perseverou pela fé, ela foi, cara, até lá, e quando ela chegou no momento crucial, isso que eu acho mais, cara, engraçado, assim, que me dá uma dó dela, mas ao mesmo tempo eu admiro ela, assim. Em vez dela tocar em Jesus, né, no pé dele, sei lá, no braço, cara, ela toca no manto. Dá pra ver assim que ela tava com receio de, como se ela pudesse contaminar, de certa forma, Jesus com um pecado, entre aspas, que talvez até ela acreditasse que ela tinha, né. Então, olha a inocência dela, assim, inocência no sentido, assim, de querer preservar Jesus, sabe, em relação ao que era o martírio dela. Cara, isso eu achei muito legal, no sentido, assim, de dar uma pena, mas eu achei realmente louvável, assim, o testemunho dessa mulher, cara. Uhum.
Não. E tu vê, esses dois casos, né, são casos de fé, de pessoas pensando uma na sua cura, outra pensando na cura de outra pessoa, mas às vezes também nós temos casos, né, de fé, de pessoas pensando, de certa forma, não em pessoas queridas, mas em inimigos, né? Não sei se entraria numa questão de inimigo, mas a gente tem o caso, por exemplo, da serva de Naamã. Não sei se você lembra da história de Naamã, que era aquele comandante, né, do exército. Não era exército de Israel, mas era exército do rei da Síria, né? Que ele teve a lepra, e aí... Isso. E ele foi até o Eliseu, que daí disse, tu tem que ir lá no rio, lá tantas vezes, lá tu vai se curar da lepra, e ele vai meio contra a vontade, e acontece que ele... né? Diz, por que eu tenho que ir no rio? Por que não pode ser aqui? O negócio era meio que, né? Tem que ir lá 7 vezes no Jordão, então. Mas, antes dele ir lá, em 2 Reis, né, nós vemos, 2 Reis capítulo 5, no início, que diz... Vou até ler aqui, ó. O versículo 2, né? Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que ela era israelita, né? Que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, porque o Naamã já estava leproso, né? Ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Então, Naamã foi lá, contou pro rei, né, o que essa menina israelita falou, e daí o rei liberou ele e ele foi até Eliseu. Mas tu vê, assim, a questão da fé, né, porque ela era ela foi capturada, né, ela era cativa, né, então ela poderia talvez querer o mal, né, pro seu senhor, né. Mas a gente já percebe, vamos dizer assim, a fé no Deus de Israel, que não é um Deus do mal, né, mas é um Deus de amor, ele sempre foi um Deus de amor, né, a questão é que o juízo de Deus, ele vem também, mesmo ele sendo de amor, né? Isso. E ela levando isso, né, para sua senhora, né, que era a mulher de Naamã. Naamã foi então atrás de Eliseu e tudo mais, e Eliseu pôde orientar Naamã em como ele poderia ser curado daquela lepra, né? E isso mudou a vida de Naamã, né? Então é a simples... Porque às vezes a gente pensa, né? Atos de fé. Nossa, é fé que eu vou receber a cura, a fé que eu vou fazer uma grande mudança. Mas esse pequeno ato de fé já transformou a vida de uma outra pessoa, né? Dessa menina, dela simplesmente crer de que, bom, Naamã tá com lepra, mas eu creio que o meu Senhor, ele pode curar até mesmo um comandante sírio que atacou Israel. O meu Senhor, ele é capaz de... Isso é fé, né? Porque... né? Cara. Porque ela poderia pensar... Ela poderia pensar assim, não vou nem falar porque se for até lá, não vai curar. Não vai curar, né? Isso é uma falta de fé, né? E aí que deu o testemunho de uma fé genuína, né? Ou seja, ela conhecia o Deus dela, né? Que nem você falou, ela sabia que era um Deus de amor. E até provavelmente por isso aí ela fez isso, né? Com uma maneira de reverenciar a Deus, né? Você vê, ela tinha fé no que o profeta podia fazer e ela sabia também que com certeza o desejo do Deus dela não seria, né, que nem falou de morte, né? Então ela de bom coração, né, bom coração vindo, né, como fruto da fé dela no Deus de Israel, ela manifestou isso aí, né? Bem verdade, cara, bem legal mesmo. Nunca tinha parado por esse conto, viu, dela. Não, e olha a transformação, né, digamos do... Vou ler o versículo aqui, 2 Reis 5:17, né? E disse Naamã, porque assim, o Naamã, ele queria dar alguma oferta, né, pro profeta Eliseu, e o Eliseu, ele não quis nada. Ele disse, não quero, porque não era necessário. E aí, no versículo 15, vou ler também, ele diz assim, ó, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. Daí o profeta rejeita, e no 17 ele diz, e disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa, quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe teu servo por isso. Olha, tipo, de certa forma, uma conversão, né? Isso, e qual foi a resposta de Eliseu aí? Eliseu disse, vá em paz. Né? Olha aí. Vá em paz. Então, por quê? Eu falei, cara, Eliseu, ele já sabia o que tinha acabado de acontecer no coração de Naamã. Uhum. Então, assim, não ia mudar. Ele podia se ajoelhar lá, fora do templo, dentro do templo lá do rei, lá, com
como eu sei rei, tanto faz, cara, não ia mudar o que tá no coração dele a partir daquele momento. Isso é legal, né? Tu vê como é que... Por isso que eu digo, a fé, né, com um pequeno gesto, né, de uma serva, né, ou melhor, uma serva, uma menina que foi levada cativa para território inimigo, ela continua com a fé no seu Deus. E ela, além de levar cura, né, pro seu senhor ali, ela ainda ajudou ele a conhecer o seu Deus, né? E ver como o seu Deus é poderoso, né? Então, mais uma heroína anônima aí, ó. Exatamente, viu? Testemunho de fé, né, cara? Muito bem. E aí, tu vê mais algum exemplo aí que tu acha interessante, que seja bom de a gente comentar? Cara, outro exemplo que me chama bastante atenção é o da viúva, né? A viúva que deu tudo que tinha no templo, porque quando a gente fala em dízimo, em oferta, né? Dá a impressão aqui o texto, assim, de que no primeiro momento a gente lê, ela deu pouquinho, né? Mas esse pouquinho que ela tinha era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais nada. Então, eu vi também ali, eu dando uma estudada ali, que o termo, né, do texto original ali, que fala desse no pouco ali, é um termo ali que ele se refere, digamos, a algo que tá no fundo do poço, no limite. Então, quando a gente fala em pobreza, em miséria, essa mulher, provavelmente ela tava ali já no limite lá, ela não conseguia descer mais do que aquilo. É que ela é viúva, né? Viúva normalmente exatamente, não tem... Viúva, na época, né, viúva e leproso na época, cara, eram uns totais excluídos da sociedade, né? Então ninguém se preocupava se eles estavam passando fome, se eles não tinham onde dormir, cara, ninguém se preocupava mesmo. Então essa pessoa, ela tava numa situação de miséria, em outras palavras, né, essa mulher. E o fato dela ter dado tudo que ela tinha, essas poucas moedas, isso aí mostra a generosidade do coração dela, né, e a força da adoração, do exemplo de adoração que ela deu a Deus naquele momento, sabe? Então, isso é uma coisa assim que confronta bastante a gente, né, porque hoje, quando a gente fala em oferta, né, provavelmente naquela época já era assim, eu acho que em todas as épocas da sociedade, né, na história da humanidade, isso nunca mudou, que é a adoração ao dinheiro, né, aos bens materiais, a insegurança que a gente tem quando isso fica escasso, e essa mulher aqui, ela deixa tudo isso de lado para mostrar, e ela deixa bem claro que o desejo dela a Deus é maior do que qualquer coisa, ela não se importa, sabe? Então, por isso a generosidade dela transborda através disso, e isso eu acho muito legal, cara, muito legal mesmo. Bom, a gente teria inúmeros exemplos, né, que a gente poderia citar. Tem vários, né, a gente pode pensar, até mesmo em casos assim, simples, né, aquele jovenzinho, né, que chegou lá com os pães e peixes para compartilhar, né, com os apóstolos, quando Jesus multiplicou os pães e peixes, né? Verdade. A fé dele, é o que eu tenho aqui. Vou na humildade, né? Pô, é o que eu posso, né, senhor? Tá aqui, ó, é de coração, né? Mas ele não fazia ideia. Talvez poderíamos considerar também um ato de fé dele, né? Ou simplesmente, tipo, sei lá, quando os apóstolos estavam pedindo. Mas tem muitos casos, né? Mas, assim, uma questão que, pra gente não ficar, né, falando de todos, né? Mas uma questão que fica aí, Thiago, por que a Bíblia não fala o nome dessas pessoas, né? Digamos assim, a gente tem, claro, grandes histórias na Bíblia. Obviamente que Abraão vai ser nomeado porque um pai da fé ali e tudo mais, mas tem outros exemplos que são nomeados, né? Se a gente fosse pensar no caso lá das parteiras no Egito, né? As parteiras hebreias que tiveram fé e foram contra o que o faraó ordenou, né? Que tinha que matar os recém-nascidos e tudo mais, né? É citado alguns nomes de parteiras ali, né? Também são heroínas anônimas, ninguém lembra dos nomes delas, né? De Sifra e Poá, por exemplo. Mas elas estão. Mas por que não aparece, sabe, tipo assim, o nome de todos? Por exemplo, a gente não sabe qual que é o nome do centurião, a gente não sabe o nome da mulher ali do fluxo de sangue, dessa viúva, né? Tudo bem, Jesus não foi lá perguntar pra viúva o nome dela, né? Ou, sei lá, Marcos, que registrou ali, não foi lá perguntar, nem tava com ele, né? Mas, ou, sei lá, um dos apóstolos Mateus não foi perguntar ali pra ter o registro, né? Mateus ali, João, sei lá, né? Não registraram. Tudo bem, poderíamos pensar nessa forma, mas a gente percebe que tem casos que até poderia, mas não é registrado assim, né? Será que tem algum motivo pra isso? Qual que é a diferença desses casos que não aparecem nomeados, né, na galeria dos heróis da fé e dos que são nomeados?
Porque não aparece nem, por exemplo, assim, no Hebreus 11, lembre-se também que algumas pessoas evangelizaram, lembre-se também da mulher do fluxo de sangue, lembre-se também do centurião, né? Não é nomeado, né? Tem algum motivo que tu acha, assim, que não seja? Olha, cara, no meu entendimento, né, me corrija aí, Luleneto, por favor, mas assim, o que salta aos meus olhos, em primeiro lugar, é que claramente aqui o objetivo, né, quando a gente olhando assim como o evangelho, como palavra de Deus aí no todo, em propósito, né, que foi registrado, isso é enaltecer o que realmente Deus ele pode fazer. Uhum. Em segundo lugar também, o que me chama a atenção é que essas pessoas, né, esses anônimos aí, eles morreram na fé, digamos assim, né? Ou seja, eles ainda não tinham dimensão do que estava acontecendo ali, não tinham a total dimensão, muitos deles como gentios, né, como, sei lá, a mulher samaritana, pessoas que estavam, de certa forma, ligadas à fé, né, à cultura da fé da época, mas ao mesmo tempo elas estavam afastadas, separadas, elas não tinham noção e elas morreram, de certa, na fé, né, com essa fé inabalável, mas ainda sem ter recebido as promessas. É diferente de hoje, né? Hoje a gente olha, a gente lê o Evangelho, eu leio o Evangelho, cara, e eu me maravilho, sim, com todas as promessas que Deus tem pra mim, sabe? Eu me sinto, ao mesmo tempo, indigno, envergonhado, mas ao mesmo tempo eu me sinto realizado e tranquilo e inabalável, porque eu sei o que me espera no futuro, né, depois dessa vida, na vida eterna. E essas pessoas não, elas não tinham ainda essa total dimensão, elas não tinham noção disso ainda, das promessas futuras, então elas viveram literalmente apenas pela fé. Isso eu acho bem interessante, sabe? Bem interessante mesmo. Eu concordo contigo, até porque, que nem tu falou, né? O foco não é na pessoa, na identidade da pessoa. O foco tá no ato de fé, né? Na manifestação de Deus, através daquele momento, né? Se a gente pegar e pensar, por exemplo, ali, que eu citei Hebreus 11, a gente vê lá que tem o caso que muitos enfrentaram zombarias, açoites, né? Foram acorrentados, apedrejados. A gente lembra de Estevão, que foi apedrejado, né? E é um caso que a gente sabe o nome, aparece, né? O primeiro mártir e tudo mais. Mas quantos que foram apedrejados depois? Muitos foram apedrejados depois. Mas ninguém é nomeado, né? A gente não sabe de ninguém. O próprio Coliseu, né, cara? O palco aí de inúmeras, né? Vixe, enfim, morreram. Tipo assim, ali fala em Hebreus 11, cerrados ao meio. Eu não me recordo numa passagem de alguém que foi nomeado que foi cerrado ao meio, né? Ou até como anônimo. Não tem, só tem Hebreus falando sobre isso, né? E aí a gente percebe, né, esse Hebreus 11 ali nesse trecho, de certa forma ele tá citando esses heróis anônimos, né? E nas passagens em que nós não temos o nome é porque realmente, né, tipo, não tinha como, né, não tinha nem necessidade de nomear aquela pessoa, porque o importante ali não é a pessoa. Mas tem uns que são nomeados, né? Sim, são nomeados porque daqui a pouco tinha o nome da pessoa, né? Mas porque olha só, em Hebreus 11 ele fala de Abraão, de Moisés. Só que esses casos são diferentes porque eles não são apenas exemplos da fé, mas eles estão ligados a promessas, né? Eles estão. Existem promessas específicas das alianças em que essas pessoas aparecem. A gente vê ali desde o início. E o autor de Hebreus, né, ele tá querendo trabalhar sobre a questão da fé, como que a fé veio vindo, né, desde o início. Por isso que ele fala, ainda há muitos outros que a gente não tem nem como citar, de tantas pessoas que foram heróis da fé, exemplos de fé, né? E aí esses anônimos, esse final vai representar toda essa multidão de fiéis, que a gente vai ver na Bíblia muitos acontecimentos, muitos exemplos, e que em todos o foco não é a pessoa. Não é, olha como essa pessoa foi uma grande pessoa de fé. Não é isso, mas é a forma como que a fé, ela pode mover as pessoas, mover as coisas, né? Como que Deus, ele valoriza essa fé, né? E aí, se a gente pensar, né, que nem tu estava falando até de hoje, né, Thiago? Hoje nós também temos pessoas, né, que são exemplos de fé, né? Pessoas que prestam um serviço no reino de Deus sem serem reconhecidas, né? Porque hoje nós também vamos ter heróis da fé, né, muito conhecidos, né, como grandes evangelistas, grandes teólogos, né? Mas nós temos muitas pessoas também agindo no anonimato, né? Que não tem o reconhecimento, que muitas vezes não tem o reconhecimento nem na sua comunidade local. É verdade, cara. E essas pessoas, né, existem, né? Então, quem que são os anônimos da fé nas nossas igrejas hoje, hein, Thiago? Quem que são essas pessoas? Cara, é muita vez. Pô, parando pra pensar assim, hoje assim, numa celebração, tá? Dizer. A gente tem pessoal, aqui na Edifalvira, né? A gente tem pessoal que chega antes aí pra preparar um cafezinho com bolacha, o pessoal poder aí chegar uma meia horinha antes. Eles já estão com fé que vai vir gente, né?
Já... Piada boa! Então, assim, tem esse pessoal que eles chegam antes ali para preparar um momento de recepção ali, de comunhão, já antes, né, de começar a celebração, para as pessoas poderem chegar ali e conversarem, né, umas com as outras. Tem o pessoal ali da equipe de som ali, cara, da parte de projeção, que esses aí são os coitados, né, cara? Se rola a celebração inteira sem dar um problema, ninguém lembra que os caras estão lá. Mas dá um problema, são os primeiros, todo mundo olha pra cima, pra ver como é que estão os caras, né? Cadê o pessoal lá do coisa? Olha o que tá acontecendo isso daqui, ó, sabe? Então, esses aí são, dá pena dessa galera aí. Esse pessoal tá sempre ali também, sempre, né, puxando. Tem o pessoal também, Ministério Infantil, cara, um engajamento gigante aí de pessoas toda semana ali pra poder estar com as crianças, e eu como pai, assim, eu digo assim, hoje eu dou valor, assim, de eu poder chegar na igreja e poder deixar o meu filho lá com as pessoas que estão lá responsáveis à frente do Ministério Infantil com total confiança, total segurança, sabe? Sabendo que meu filho não tá sendo apenas cuidado, mas ele tá sendo amado, sabe? Ensinado sobre a palavra de Deus, sabe? Enquanto eu tô ali também me alimentando dela. Enfim, cara, eu olhando assim pra celebração, é o que me vem na cabeça agora. E dá pra citar muitas outras pessoas. Sim. Hoje, por exemplo, casualmente, hoje de manhã, eu recebi um áudio de uma pessoa da igreja. Eu falei, cara, um áudio de 1 minuto e pouco. Eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Mas deu problema. Fui escutar o áudio. Cara, a pessoa, ela me deu bom dia e tudo, e ela queria só orar por mim. Só orar, entre aspas. Só orar, né? Imagina, só orar. Eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Eu falei, uma pessoa que eu não via, sei lá, não sento, sei lá, há mais de 2 meses, porque eu não consigo sentar com ela pra conversar, sabe, saber como é que ela tá e tudo. Do nada, hoje ela me manda um áudio de 1 minuto e pouco orando por mim. E ela parou amanhã, um momento da manhã dela, e se lembrou do Thiago, e pra mandar o áudio gravando, orando pelo Thiago. Então, eu digo assim, são pessoas pra mim, assim, que inspiram, que dão um testemunho de fé, que vai muito além, sabe? Vai muito além, assim, que me motivam também a poder perseverar, sabe? E, bom, enfim, cara, são alguns exemplos do que eu consigo citar, tá? Claro. Dá pra falar também, a gente pode falar também de missionários, né, cara? Quantas pessoas aí, a gente tem, né, alguns conhecidos aí que estão em missão fora do país, aqui em países vizinhos, momentos no contexto social ali, onde o cristianismo, ele de certa forma, no mínimo rejeitado, pra não dizer hostilizado até. Então, casualmente, recebi também uma mensagem a semana passada de um amigo meu que está num país aqui vizinho, falando ali de momentos bem difíceis que ele tem passado, de, podemos dizer assim, ataques espirituais diretamente à família dele, sabe? Então, olha o quanto que essas pessoas que estão lá, né, no front, digamos assim, para propagar a palavra de Deus, elas também estão, né, são heróis que a gente muitas vezes não lembra, passa dias sem lembrar de orar por essas pessoas, e são pessoas que elas estão lá numa postura incansável, cara, à frente ali para levar o ministério de Deus, né, cara. E nesse ponto, né, tipo, de pessoas assim, pessoas que oram também, né, tem muitas pessoas que estão orando em silêncio, sem ninguém saber, mas depositando a sua fé em Deus, de que intercedendo, né, por outras pessoas, até mesmo por missionários e tudo mais. Não apenas isso, mas também pessoas sustentando com os seus recursos financeiros sem que ninguém saiba, né, também depositando a sua fé de que esses recursos vão ser usados para que a obra de Deus seja proclamada, né? Então, também, né, o que a gente falou, são inúmeros exemplos que hoje nós temos pessoas que, obviamente, não vão ser nomeadas na Bíblia porque o cânon já tá fechado, né? Mas não vão ser nomeadas no púlpito, não vão ser nomeadas em jornais, né? Não vão ser nomeadas nas redes sociais. E o objetivo delas não era esse. Até porque esses exemplos que nós comentamos, eles não fizeram o que fizeram para aparecerem nos evangelhos, né? Para aparecerem na palavra de Deus. Eles fizeram simplesmente por fé. E aí eu já te pergunto, né? Nesse ponto, então, já conectando com isso, qual que é a diferença, então, nessa questão de reconhecimento, né? O reconhecimento humano e o reconhecimento de Deus, né? O que significa ser fiel a Deus mesmo quando ninguém tá vendo, Thiago? Cara, pra mim isso significa tudo, né? Se tu te preocupa, e é que nem aquela história lá, né, quando Jesus ele dá aquela prensa dos fariseus, chama eles de raça de víboras, né? Ele fala, né, que, cara, se a gente faz qualquer coisa esperando algum tipo de reconhecimento dentro, né, do ambiente de comunhão, cara, a gente já tá fazendo pelo motivo errado. Já tá fazendo pelo motivo errado. E tem uma música, né, que fala basicamente isso aí que tu falou, que eu gosto muito, que ela fala numa parte assim, ela diz ela fala assim que
quando ninguém te vê, pensa em como Deus te vê. Esse é quem você é. E pra mim isso é muito verdade, né, cara? Ah, pensei que tu ia citar Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te Não, vê? não. É o Digital Bomb, mas como eu costumo chamar carinhosamente de Rage Against Jesus. Ah, sim. Não é The Machine. Entendeu? Aham. Mas eles falam, né, a música tem um viés bem confrontador assim, eles falam nisso, né, então eu digo assim, cara, a fé, né, e qualquer coisa que a gente vai fazer, cara, eu digo assim, quanto menos aplausos a gente receber, melhor. Então eu sou dessa opinião, tá, eu sou um cara que eu, digamos, me identifico muito e gosto muito da ideia do anonimato. Uhum. Eu sou um cara bastante, não, digamos, não sou um cara muito comunicativo, digamos assim, ao natural, né? Obviamente eu gosto de estar com pessoas, mas eu sou uma pessoa mais reservada. Mas quando eu penso nessa questão da fé também, eu vejo, pra mim, essa é o resumo da coisa. Quanto menos aplauso eu tiver, melhor. Porque isso é o que eu não preciso de nada pra acalentar o meu ego. Mas é. Não, é o que Jesus ele ensina, realmente. Ele fala, quando ele fala sobre a questão das esmolas ou as obras de justiça, né? Mateus 6, ele fala que a gente não tem que fazer esperando ser percebido, né? Ser visto. Até pensando, tipo assim, a viúva que foi dar tudo aquilo no templo, se ela já fosse de idade, assim, ela não foi fazer aquilo esperando que alguém visse. Ela foi lá e simplesmente e deu. Ela não foi... O pessoal, olhem aqui que agora eu vou dar minha oferta, né? Como faziam, né, os fariseus ali, né, e tudo mais. Mas é provável, né, que ela tenha morrido sem saber que a história dela foi escrita depois, alguns anos depois no livro, né? Porque não sei a idade dela, né? Se ela já tava uma idade, né? Talvez já tinha morrido quando foi escrito os evangelhos, né? Mais avançado, né? Então talvez ela nem saiba que a história dela, o ato dela foi escrito. Então, o clássico, né, de Hebreus 11, né, muitos morreram sem ter visto, né? Sem ser visto e sem saber as promessas, né? Ou seja, sem saber do que eles aguardavam, que na verdade é muito bom, né? Sem receber nenhum louro, né? Nenhum reconhecimento. Melhor do que jamais, isso aí. É muito melhor do que eles jamais imaginariam. Ela recebeu o reconhecimento do próprio Jesus, mas ela não recebeu esse reconhecimento diretamente. Porque verdade, Jesus, ele tava cara, falando com os discípulos, né? Ela não tava falando, senhorinha, vem aqui que eu quero te usar de exemplo aqui, né? Sabe, que hoje tem muito isso também, né, Thiago? Redes sociais, né? Olha, aquela pessoa está fazendo uma boa ação, vamos lá! Aí vai lá, bota a câmera na frente da cara da pessoa. Nossa, que legal a sua ação que você está fazendo e tudo mais, né? Tipo, a pessoa não pediu por isso. Cara, eu prefiro nem falar sobre isso, tudo bem. Senão eu vou pecar por ira. Tá, mas então, vamos voltar pro anonimato. Então vamos voltar pro anonimato, melhor. Como é que a gente pode, então, né? As pessoas que estão servindo, né? A gente viu que tem muitas pessoas que servem no anonimato, né? Pessoas de fé. Como é que a gente pode honrar e valorizar essas pessoas sem precisar, sabe, engrandecer, sem precisar causar vanglória ou aumentar o orgulho da pessoa, sabe? Mas de uma forma que a gente possa reconhecer e valorizar, né, o serviço, para que a pessoa entenda que ela está honrando a Deus, sabe? Como é que a gente pode fazer isso? Olha, eu, por hábito próprio, Duda, eu sou muito adepto à palavra de encorajamento ou elogio no 1x1. No individual. Sem ter bem de perto. No individual, isso aí, cara. Pô, tá passando por uma pessoa... É aquela coisa assim, né, cara? É que nem tu falar em velório. Chega em velório lá, uma rasgação de seda pro defunto lá, que, cara, assim, ó, o cara não escutou 1/100 daquilo ali em vida. Aí o cara tá morto, aí não aguenta mais, vai todo mundo lá, porque era que era maravilhoso, era um bom pai, era um ótimo profissional, não sei o quê. Sabe, cara, pra que esperar isso acontecer, sabe? Então, eu digo nesse sentido, dando esse exemplo meio esdrúxulo, né, mas fecha com o que eu queria dizer, que, cara, tem oportunidade, pô, chegou na igreja, encontrou aquele irmão lá, o cara lá que fica todo domingo lá, cara, na projeção, pô, quando der um abraço nele ali, pô, agradece o cara por ele estar te servindo naquilo. Chega a pessoa do cafezinho lá também, pô, dá um abraço, agradece, o cafezinho tava maravilhoso, sabe, pessoa ali que... Sei lá, cara, sabe, exemplos do dia a dia. Eu acho que, pô, oportunidade não falta pra isso. Toda vez que a gente chega na igreja ou que a gente tá... Não precisa nem estar na igreja, né? Que nem eu dei esse exemplo aí dessa pessoa que me mandou um áudio hoje orando por mim.
Cara, não precisa entrar na igreja. Olha o testemunho de fé que foi essa pessoa pra mim, o quanto foi importante pra mim, pro meu dia hoje. Eu chegar de manhã, antes de entrar no trabalho ali, eu vi aquele áudio ali, eu já fui todo preocupado. E, cara, era uma pessoa orando por mim, cara. Que coisa maravilhosa. Então, eu não sei por quê, né? Ok, Deus supondo o coração dela, mas assim, é uma coisa assim que foi 1 a 1 pra mim. E isso fortaleceu a minha fé, isso me deu ânimo, sabe, pra perseverar, pra ter um dia assim onde eu tivesse como foco agradar a Deus antes de tudo, sabe. Eu sou dessa opinião do 1 a 1, sabe, individual, de palavras de encorajamento, né, que nem... E aí quando o autor de Hebreus ali, ele começa, né, nos primeiros capítulos ali também, em alguns momentos, encorajar as pessoas a perseverarem na fé. Eu acho que isso é uma arma poderosa, um exercício gigante de empatia, de amor ao próximo, aí quando a gente pode estar com o nosso irmão ali, encorajando ele a perseverar no ministério que ele está servindo, no testemunho que ele está dando. Eu vejo, concordo contigo, eu vejo esse ponto assim de encorajar mesmo, né, digamos assim, o reconhecer no sentido de demonstrar que a pessoa tá no caminho, sabe? Tipo assim, ó, isso que tu tá fazendo tá legal, Deus tá se agradando disso, sabe? E claro, às vezes, talvez alguma questão pública pode ser interessante pra motivar outros, como testemunho, também. Né? Mas aí eu acho que daí é importante ter essa conversa antes, porque dependendo da pessoa, ela não se sinta à vontade de ser exposta, né? Então... É uma atitude que requer, no mínimo, muita sabedoria e muita calma, né? Pra fazer da maneira ideal, né? De repente, sei lá, uma pessoa ali fez uma doação anônima pra, sei lá, comprar alguma coisa pra alguém ali, né, que tava precisando, pagou a faculdade de uma pessoa carente, sabe? Algo que seja muito grandioso. E aí, do nada, sem falar com a pessoa, tu fala lá do púlpito, né? E tu expõe a pessoa, vamos agradecer o fulano de tal, né? Que fez essa doação e tal, isso e aquilo, começa a engrandecer a pessoa até, né? E a pessoa lá, ela não queria que ninguém soubesse, sabe? Tipo, porque ela ganhou na Mega Sena e ela não queria que soubesse que ela ganhou na Mega. Opa! Né? Tipo, ela... passar alguma coisa, senhor? Não, tô brincando. Mas assim, porque ela não queria que ninguém soubesse, porque é pecado, né? Não, mas tipo assim, ela não queria que ninguém soubesse, porque ela fez aquilo de coração pra ajudar, e aí agora as pessoas vão ficar olhando pra ela como aquela pessoa que ajudou e tal, sabe? Porque querendo ou não, às vezes muda, né? Então acho que é importante, assim, conversar antes, né? Ver, como é que tu se sente? Tu fez tal coisa? Ou, nós vemos que você está mandando áudios de oração pras pessoas, e nós temos visto que isso é muito legal. E nós gostaríamos de compartilhar isso com o restante para eles serem motivados a fazer isso também, né? Usar a tua fé como exemplo, né? Porque daqui a pouco a pessoa não goste, mas se ela disser, não, legal isso, eu posso até testemunhar como que isso tem me motivado e tal, e aí usa isso como um momento de motivação pra igreja, né? Eu acho que esse tipo de situação pode ser útil também, né? Pra motivar outros na fé. Mas que nem tu comentou, eu também sou mais da cautela, sabe? Sempre quando a gente vai expor as pessoas, tanto em coisa ruim quanto coisa boa também, né? Tem que ter um certo cuidado. Exato. Né? E a gente sabe, né, cara? A gente sabe que, né, a Bíblia mesmo fala e a gente sabe muito bem que o nosso coração ele é enganoso. Então, às vezes até no 1 a 1 a gente tem que ir com um certo cuidado ali de realmente de agradecer pela postura de servidão da pessoa, né, de sacrifício, né, em nosso favor, e não com a intenção também de acalentar e de alimentar o ego de ninguém. O próprio Paulo fala lá, né, em 2 Coríntios, acho que é 12, que ele diz que, eu tive uma experiência, né, que não tenho palavras de descrever a experiência que eu tive com Deus, fui ao 3º céu e tudo mais. Mas pra que eu não ficasse com soberba e orgulho, Deus me deu um espinho na carne. Porque a graça dele me basta. Entendeu? Então a gente tem que também cuidar, né? De levantar muito a bola, porque às vezes a gente pode, ao invés de ajudar, né? A gente pode afetar a fé da pessoa e a pessoa começar a achar que ela é grande coisa, né? E se afastar de Deus, né? Pode acontecer, né? Exatamente. Muito bem, Thiago, ótimo papo tivemos aí, né, falamos, né, e
teríamos muito mais exemplos aí, né, pra citar de heróis anônimos de fé que a gente vê na Bíblia. Mas, por favor, nos diga aí o que você finalmente considera e depois aí compartilha, né, se desejar, aonde que o pessoal pode te encontrar. Bom, Duda, pra mim primeiro agradeço aqui pela oportunidade, cara, foi muito legal poder estar te ajudando aí, né, e contribuindo aí com o PADD. Eu gostei muito do tema, né, principalmente aí eu vou ser bem sincero que o que mais me tocou foi a questão da mulher com o fluxo de sangue, o testemunho que ela deu, pelo empenho que ela teve, pelo esforço que ela teve de poder, de chegar, de ir até Jesus. E, cara, o que tocou mais no meu coração, assim, foi tocar de novo nesse ponto, foi a inocência, o cuidado dela em tocar apenas no manto de Jesus, provavelmente com a preocupação de não querer transmitir, né, a contaminar ele com o pecado dela, entre aspas, não é verdade? Era algo que a sociedade acabava colocando esse fardo nas costas dela. Então me comoveu muito o testemunho de fé dela, porque eu nunca tinha olhado esse texto com esse viés. Então eu vejo assim uma questão assim de um esforço gigante dela pela fé, muito mais do que os momentos mais difíceis que eu já tive. Eu não consigo, né, dizer que chegou perto do que essa mulher passou aqui nesse momento, do esforço que ela teve, motivado pela fé dela, que é um exemplo, né, é algo que me confronta também, o tamanho da fé dessa mulher para poder dar passar por tudo isso que ela passou para poder chegar nesse momento aí, porque era a última, era a principal alternativa que ela tinha, a esperança que ela tinha, e ao mesmo tempo a reverência dela e o respeito dela com Jesus, no momento que ela realmente chegou diante dele ali, e quando ele olha para trás ele pergunta para a multidão quem tocou no meu manto. Eu imagino essa mulher, ela estando eufórica, porque ela já estava, né, sentindo a cura no corpo dela, algo que ela vinha passando por anos. Eu imagino a euforia dela no momento que Jesus pergunta assim, quem foi que tocou no meu manto? Ela, no primeiro momento ali, a postura dela foi de vergonha, cara, sabe? Pô, querida, assim, ó, dá uma dó, sabe, assim, mas ao mesmo tempo assim, eu olho com muito carinho, assim, por ela, porque uma postura dela de vergonha, e Jesus olha pra ela e diz assim, ó, tá curada, vai em paz. Porque Jesus sabia o que tinha acabado de se concretizar no coração dela. Algo que já estava plantado, que era fé, e algo que realmente se solidificou de vez nesse momento ali. Então, de tudo isso que a gente falou, esse texto da mulher com fluxo de sangue, por esses motivos, cara, foi o que realmente eu gostaria de frisar aqui, porque pra mim foi algo realmente que, a partir desse episódio do PADD, eu vou passar a olhar por esse texto, por esse testemunho de fé, com outros olhos pra minha vida inteira. E falando sobre mim, né, eu sou uma pessoa aí que eu gosto muito do anonimato, que eu já falei, então eu não tenho nada de canal, nada de coisa de exposto assim, né, dificilmente eu ainda olho o Instagram, quando tem que olhar as redes sociais assim, eu fico que nem o Naman lá, reclamando ali que tem um monte de coisa pra ver, que eu não vou conseguir ver tudo, e já não olho nada daí, enfim, então, mas se quiserem aí, se alguém precisar muito falar comigo, que eu acho muito improvável, né, o Duda tem meu contato aí, é só chamar o Duda aí, que não tem problema nenhum. Tá beleza, tudo certo. Muito bem, então, muito obrigado por participar conosco aí, mais uma vez, e eu também gostaria de finalmente considerar, né, que muitas vezes a gente olha, né, como exemplos de fé, os mais famosos, mas a gente vê que a Bíblia está recheada, né, de exemplos de fé, né, que não são tão famosos, muitas vezes nem nome a gente sabe. E dessa forma a gente também consegue olhar, né, para a nossa realidade hoje, nas nossas igrejas, nos nossos círculos, né, de amizade, né, nas nossas famílias, e a gente percebe que sim, tem pessoas que são mais vistas, mas também tem pessoas que não são vistas, e tanto os vistos quanto os não vistos, eles também podem ser exemplos de fé. Obviamente nem todos são exemplos de fé, mas a gente pode ter muitas pessoas aí que estão no anonimato e têm uma grande fé, que muitas vezes podem ter um grande testemunho de fé em diversas situações, ou até mesmo constante, né? Diariamente, exercem uma fé muitas vezes que nos constrange. Então, que possamos, né, observar, né, as pessoas e ter essas pessoas como exemplo para nós, né? E que a nossa fé também possa ser fortalecida através tanto dos exemplos que a gente vê na Bíblia, quanto das pessoas, né, que estão ao nosso redor, próximas a nós, que possamos olhar para elas e usá-las como exemplo, para que também possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e a nossa fé também possa ficar inabalável.
certo? Que possamos então crescer juntos nisso. E muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Certo, pessoal. Muito obrigado.